Profecias são com toda a certeza uma das partes mais intrigantes das escrituras sagradas, e que geram muita inquietação nos que creem, e até mesmo nos que dizem não crer, principalmente quando diz respeito ao fim dos tempos. Um assunto que mexe com qualquer pessoa. O profeta Ezequiel, conhecido pela famosa visão do Vale de Ossos Secos, citou muito brevemente uma profecia ainda mais impressionante, que é explorada depois no livro de Apocalipse. E nos dois casos, deixa muitos enigmas e mistérios. A profecia de Gog e Magog. Por se tratar de uma das mais importantes profecias dos fim dos tempos, te convido a ficar até o final desse vídeo e prestar muita atenção, pois como todo o livro de Apocalipse, são passagens que precisam ser estudadas, mas garanto que ao final desse vídeo você terá entendido finalmente o que revela essa misteriosa profecia. Aconselho também que você acompanhe com sua Bíblia. Como a maioria dos cristãos sabem, o Antigo Testamento aponta diretamente para o Novo. E algo que você talvez não saiba é que o livro de Apocalipse é o que tem mais relação com o Antigo Testamento, sendo o que tem mais citações fazendo referência a ele. Contudo, são referências indiretas. Para entendermos a profecia de Gog e Magog, é importante saber alguns detalhes sobre o profeta Ezequiel, que é o único que fez referência a essa profecia antes do Apocalipse. Ele teve seu ministério no tempo do exílio babilônico, que por muito tempo foi considerado o pior momento da história de Israel, como fica claro no livro de Jeremias. A Babilônia era cruel e sem escrúpulos. No livro de Ezequiel, ele tem vários oráculos contra todos os inimigos de Israel, menos um, a Babilônia. A menção que Ezequiel faz sobre Gog e Magog fala sobre uma batalha contra Gog da terra de Magog, que está descrita no capítulo 38 de Ezequiel, que diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás com uma tempestade, partirás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquiarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tomar a sua mão contra as terras e desertar que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajustastes a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem,
e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura, não saberás naquele dia, quando o meu povo, Israel, habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo, Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim, diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande temor sobre Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele, por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer ao olho de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Muitos entendem que essa profecia se trata do conflito entre o país Israel e outros países que conhecemos nos dias de hoje, como a Rússia, que é muito citada sendo relacionada a essa profecia. Mas analisando o texto sagrado, fica claro que se trata da última batalha de todas, entre o bem e o mal, onde Satanás enfrentará diretamente Deus, e acontecerá depois do milênio. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos no livro de Apocalipse, capítulo 20, que diz: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todos sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Agora, analisando o texto de Ezequiel à luz do texto de Apocalipse, é simples entender do que se trata essa batalha e quem é Gog e Magog. Gog e Magog será o exército formado por Satanás e aqueles que rejeitaram a salvação. Jesus virá e levará os que buscaram a salvação durante sua vida. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e todos os salvos de todas as gerações reinarão com Jesus por 1000 anos na Nova Jerusalém. E após isso, Satanás e os não salvos, que são Gog e Magog, irão atacar. Isso fica claro no texto de Ezequiel e em todo o texto de Apocalipse, que dizem: mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. E no versículo 14 diz: porventura, não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? E fica ainda mais claro em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5, onde vemos que haverá uma primeira ressurreição, que é a dos santos, que reinarão pelos 1000 anos. Esse é o lugar de segurança do qual Ezequiel falou. A Nova Jerusalém. No versículo 5, nos é revelado que aqueles que não foram salvos permaneceram mortos durante os 1000 anos, e logo em seguida, João descreve claramente no texto que eles, governados por Satanás, são Gog e Magog, como dito nos versículos 7 e 8. Quando terminaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Satanás será então solto após os 1000 anos, e reunirá as nações dos 4 cantos da terra, onde os salvos já estarão separados na Nova Jerusalém há 1000 anos. E com os que não foram salvos de todas as nações da terra, Satanás tentará pela última vez atacar os santos. E aí, finalmente será derrotado diretamente por Deus. O próprio Jesus o destruirá. E em seguida, como mostra o texto, os que foram condenados serão julgados e lançados no lago de enxofre. Podemos confirmar mais ainda essa definição de Gog e Magog, como sendo Satanás e os não salvos, olhando o contexto bíblico de Ezequiel, Jeremias e Apocalipse. Começando pelo livro de Ezequiel, como dito no início, o único inimigo de Israel contra o qual Ezequiel não tem um oráculo é a Babilônia. Ao invés de Babilônia, ele profetiza contra Gog e Magog. E nos versículos 15 e 16 diz: virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos muitos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Vir do extremo norte nos leva novamente à Babilônia. No livro de Jeremias, a Babilônia é citada como um reino que vem do norte inúmeras vezes. Mas o que a Babilônia tem a ver com Gog e Magog? Por muito tempo, até virem épocas mais difíceis, o exílio da Babilônia foi considerado a pior tragédia dos israelitas. E por isso, a Babilônia era seu pior inimigo, a ponto de, no livro de Apocalipse, ser usada como sinônimo do mal, daqueles que se opõem a Deus. Como, por exemplo, a prostituta descrita na visão de João, no capítulo 17. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas,
e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A Babilônia de Apocalipse é a Babilônia mística, o exército daqueles que se opõem a Deus, que leva esse nome por ser o real pior inimigo do povo de Deus. Por isso, Ezequiel não tem um oráculo citando a Babilônia, porque ele profetizou contra a Babilônia mística, que é Gog e Magog. O motivo de Ezequiel não ter usado o próprio nome Babilônia, para ser mais claro, podemos confirmar até nos dias de hoje. No Oriente Médio, as pessoas não gostam de pronunciar o nome dos inimigos, e para evitar isso, usam nomes criptografados. Ezequiel escreveu exatamente na época em que a Babilônia era o algoz de Israel, no meio do exílio. Por isso, com certeza, ele não pronunciaria o nome Babilônia. Na visão de João, o código Gog e Magog pode ter sido repetido exatamente para que pudéssemos entender a referência, pois em outros textos de Apocalipse é dito o nome Babilônia. Talvez você se pergunte, mas por que entender isso? Não basta buscar a salvação para estar pronto para esse dia? O que importa como vai acontecer? Mas é de extrema importância que saibamos como vai ser o fim dos tempos. Porque até o último momento podemos ser enganados, e só cai na mentira quem não conhece a verdade. Por isso, estude o fim dos tempos e toda a palavra. Medite nela dia e noite, para se guardar na verdade até o último e mais esperado dia. Espero que esse vídeo tenha te edificado e te ajudado a entender mais sobre esse tema complexo. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Até o próximo.